Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que aconteceu há mais de 120 anos atrás, lá no interior do Espírito Santo, no município de Santa Teresa, no distrito de São João de Petrópolis, que na época tinha o apelido, era conhecido também como Barracão. Este episódio que aconteceu lá no distrito de Barracão, de São João de Petrópolis, no município de Santa Teresa, no interior do Espírito Santo, na região serrana, ficou conhecido como a Revolta do Calhau ou de Calhau. E quem foi, o que era o tal de Calhau? Na verdade, o nome da pessoa era José Calhau, o principal personagem desta revolta. Era um mineiro, era tropeiro, mascate, que andava pela região vendendo mercadorias e entregando mercadorias. E esta pessoa, né, o José Calhau, era negro. E na região de Santa Teresa existiam muitos imigrantes italianos. E dentre esses imigrantes italianos existia um tal José Vivaldi, que tinha uma fazenda na região e parece, pelo que conta a história, não gostava muito dos negros. Tinha assimilado muito bem o preconceito que existia nas famílias brancas em relação aos negros, né, na época, visto que isso aconteceu no final do século XIX, 1897, apenas 9 anos após a libertação dos escravos, ou seja, a sociedade brasileira ainda era muito preconceituosa em relação aos negros, em relação aos descendentes de africanos, e a escravatura havia acabado recentemente. Então nós temos duas versões, dois relatos desta história em dois jornais do Espírito Santo, a Gazeta e a Tribuna. E a gente está vivendo um momento bastante peculiar na história do Brasil, né? Na história do mundo, na verdade, o mundo inteiro passa por isso, e a gente vê todo dia isso na internet, que são as guerras de versões, as narrativas. E nós temos aqui, nestes dois jornais, duas narrativas diferentes, né? Ligeiramente diferentes, para uma mesma história. E o que eu quero com vocês hoje é analisar, contar essa história, mas também analisar essas duas versões dessa mesma história, dessa mesma revolta. Então nós vamos passar por esses dois artigos da Gazeta e da Tribuna. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês é o da Gazeta. A versão do jornal Gazeta é de 2017. O título da matéria é Jagunçada de Barracão, chacina em Santa Teresa completa 120 anos. Ou seja, em 2017, 1897, foi 120 anos do ocorrido naquela data. Hoje nós temos então 124 anos desta revolta. E diz assim, ó, racismo, vingança, e logo no começo da matéria, racismo, vingança e intolerância culminaram na morte de pelo menos 11 pessoas em apenas um dia. Chacina, né? Morte de 11 pessoas. No interior de Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo. A chacina, que foi conhecida como Jagunçada de Barracão, aconteceu em 1897, completa neste mês de novembro 120 anos. O jornal foi buscar descendentes dos dois lados, né? Tanto dos jagunços quanto dos italianos que foram mortos e que também dominavam a região, para colher relato dessas pessoas. E a matéria continua dizendo: a cidade de Santa Teresa havia sido fundada por alguns italianos em 1875. Então, logo no começo da matéria diz assim, ó, entre aspas, a jagunçada, a meu ver, resultou de choques étnicos e culturais entre os dois grupos, os italianos e os brasileiros, a intolerância e a desconfiança recíproca e o racismo latente na sociedade transmitido aos colonos. Foram os fatores responsáveis pela eclosão do massacre ocorrido em 1897. Isso quem disse é o historiador que foi consultado aqui
pelo jornal A Gazeta. Então, o que aconteceu? Qual foi o estupim para essa revolta, segundo o jornal A Gazeta? Em meados de outubro, o mineiro outubro de 1897, o mineiro João Rodrigues foi assassinado em Barracão, São João de Petrópolis, por um italiano identificado pelo nome de Biazzo. Os amigos do morto apontaram o culpado ao subdelegado José Luiz Vivaldi, outro personagem importante dessa história, também imigrante italiano. Segundo o relato, José Vivaldi tinha feito o seguinte: após analisar o caso, o capitão Vivaldi inocentou o acusado de assassinato, revoltando os companheiros da vítima, inconformados e capitaneados por um mineiro chamado José Rodrigues dos Santos, ou José Calhau, ou Zé Calhau. Um bando de cerca de 30 pessoas declarou vingança contra os italianos. Após a jagunçada, que foi a invasão de Barracão e a morte de 11 pessoas, de acordo com o historiador Francisco Hold, Zé Calhau se tornou um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo. Ele morreu em 1899, em consequência de diligências policiais, no município próximo a Santa Teresa. Na época, este município era Afonso Cláudio e a localidade era Santa Joana, que hoje é o município de Itaguaçu. Então a matéria mostra depoimentos de vários personagens, vários descendentes, na verdade, daqueles personagens, tanto do Vivaldi quanto do José Calhau, para ilustrar aqui a história. Mas ela é bastante concisa e se atém bastante aos fatos. E agora a gente vai ver uma outra versão, que é a versão do jornal A Tribuna. A versão do jornal A Tribuna é de 2013 e diz o seguinte: o Espírito Santo já teve seus zumbidos palmares. O tropeiro, mascate de alguns mineiros José Calhau, decidiu por fim a tirania de um homem que odiava os negros no município de Santa Teresa em 1898. Então a matéria já começa comparando José Calhau, Zé Calhau, a Zumbi dos Palmares, que é um personagem bastante famoso e emblemático da história brasileira, da luta contra a escravidão. Então a gente já vê a diferença de narrativa de um jornal e de outro. Esse homem, continuando a matéria, esse homem era José Luiz Vivaldi, o homem que odiava os negros e ameaçava com tirania naquela região. Esse homem era José Luiz Vivaldi, um imigrante italiano militar com patente reconhecida pelo governo brasileiro. Em 17 de maio de 1893, ele foi nomeado capitão da 3ª Companhia do Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional, responsável por aquela região que compunha vários municípios, incluindo Santa Teresa. Segundo aqui a matéria, Vivaldi era um escravagista e racista extremado, que decidiu não cumprir a Lei Áurea assinada pela princesa Isabel em 1888. Poucos anos antes, em 1890, o capitão Vivaldi chegou a Barracão de Petrópolis e implantou seu domínio militar, caracterizado pela hostilidade e terror. Quem desobedecia suas ordens estava assinando atestado de óbito. Há informações de que na entrada do Barracão de Petrópolis, o distrito de Santa Teresa, havia a seguinte inscrição, abrem aspas: o negro que brotar no início da vila não crescerá do outro lado, fecham aspas. Nas terras de Vivaldi, os negros, pelo que diz a matéria, eram tratados como escravos, inclusive eram levados ao pelourinho. E aí, então, exaltando aqui Calhau, no próximo parágrafo, a matéria de A Tribuna diz o seguinte: coragem e astúcia foram fatores determinantes para que Calhau saísse vitorioso no confronto com Vivaldi. Nas idas e vindas a Barracão de Petrópolis, o tropeiro ficou sabendo dos horrores que o capitão impunha aos negros e decidiu que acabaria com a tirania de Vivaldi, preparando seu bando de 30 homens para o ataque. O plano chegou aos ouvidos de Vivaldi, que colocou sua milícia de 36 homens de plantão, o Batalhão 36. O jagunço mineiro, com o apoio de um italiano simpatizante dos abolicionistas, também foram informados que Vivaldi descobrira sua intenção.
Ele então espalhou o boato de que desistira do ataque. A armadilha deu certo. Em 2 de novembro de 1898, Calhau e seu bando invadiram o barracão de Petrópolis, surpreendendo os capangas do capitão. Muitos da milícia dele morreram. Não houve baixas no grupo de invasores. O bando de Calhau incendiou casa e até o cartório da região foi destruído. E a matéria aqui ainda diz que, em decorrência da destruição desse cartório, documentos importantes da época nunca mais puderam ser recuperados. Documentos de registro de pessoas. A matéria prossegue, né? Mas eu não vou ler até o fim. Mas o que eu queria enfatizar aqui, na verdade, é dar um fato para vocês. Que em 1898 ou 1997, porque nós temos duas datas aqui, a Gazeta fala em 97 e a Tribuna fala em 98. Mas enfim, são 120 anos do ocorrido. O fato ocorreu. Como esse fato ocorreu, depende das versões. Então nós temos aqui a matéria da Gazeta, basicamente relatando o que ocorreu, não pendendo para nenhum dos dois lados. Eu não estou aqui defendendo o jornal A Gazeta, mas na minha avaliação, é uma matéria que apresenta mais o fato do que a narrativa. Enquanto que a Tribuna, ela dá um peso maior pro heroísmo de Calhau, elevando ele ao status de herói que foi resgatar os negros que estavam sendo hostilizados e maltratados e até mortos por um branco italiano que não gostava de negros. E de fato tudo isso era verdade, né? O Vivaldi, pelo relato até de parentes, realmente não gostava de negros. E José Calhau matou várias pessoas. Mas como o fato é contado, a pessoa pode levar a conclusões não muito acertadas ou corretas em relação à participação das pessoas em crimes que aconteceram. Na verdade, os dois lados cometeram crimes, tanto Vivaldi quanto José Calhau e seu grupo, que pode também ser chamado de bando, né? Assim como o grupo de Vivaldi pode ser chamado de bando. Então nós temos aí a diferença de narrativas. E isso nós vivemos hoje em dia. Cada grupo, cada lado quer impor a sua narrativa. E essas narrativas, dependendo de o quanto elas são propaladas e propagadas, elas passam a figurar na cabeça das pessoas como verdades. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então é o fato que eu trago aqui para vocês hoje, de que aconteceu há 120 anos atrás, essa revolta, a revolta do Calhau, lá no interior do Espírito Santo, e isso é comemorado e encenado até hoje pela população local. E o povo daquela região faz um resgate histórico anualmente desta história, encenando o ocorrido. Então, obrigado por assistir até agora o vídeo, espero que tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, e vou deixar os links aí dessas duas versões, né, para vocês verem e depois analisar aí com mais cuidado. Coloque aí nos comentários o que você achou, se concorda, discorda, enfim, se tem outra posição em relação ao que eu passei. Um abraço e até o próximo vídeo.